Olá, você que acompanha o canal. Eu sou o Dair Comin, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica e hoje eu gostaria de falar sobre o otimismo. De uma forma geral, muito se fala sobre o otimista, o pessimista, e a verdade é que o otimismo realmente tem uma função extremamente importante, tanto na vida de cada um, quanto na própria espécie, né, na perpetuação da nossa espécie. Então, o otimista é extremamente importante para a evolução do ser humano, para a evolução do planeta, para a evolução de tudo o que nós temos ao nosso redor, né? Normalmente é papel do otimista ir além, ir mais longe. Isso faz parte até mesmo da nossa natureza. A neurociência busca sempre mapear o funcionamento do nosso cérebro e parece que o otimista realmente é algo que faz parte da nossa natureza, né? Nós nascemos para ser otimistas enquanto espécie, mesmo que algumas pessoas tenham essa percepção de que são pessimistas, de que não são otimistas, mas enquanto espécie, o otimismo está quase que programado em nosso cérebro, em nossa mente, e é extremamente importante essa postura do otimismo. E está tão entranhado em nossa mente que nós temos algumas ilusões. Então, por exemplo, mesmo a ilusão de superioridade, né? Segundo algumas pesquisas que foram feitas com diferentes pessoas ou diferentes profissões, por exemplo, 93% dos motoristas se dizem estar acima da média, dizendo que são bons motoristas, né? Isso, na verdade, não faz nenhum sentido, né? Já que se fosse assim, todos estariam muito acima da média, né? Então, se você, de repente, perguntar para um médico qual é a sua autoavaliação, normalmente você vai ter acima de 90% das pessoas vão dizer que elas são muito boas no que elas fazem, independente da profissão que realiza, independente do que faz. Então, a maioria das pessoas tem essa ilusão de superioridade, e isso está muito ligado à questão do otimismo. As pessoas realmente são muito otimistas a respeito de si mesmas e se acham realmente muito acima do que realmente estão. Outra ilusão importante é a ilusão de introspecção. Então, nós justificamos muito a partir do nosso mundo interno. Então, na verdade, nós temos uma percepção de mundo que é muito única, é muito singular. Então, nós justificamos o que acontece no mundo externo a partir do que nós percebemos internamente. Então, nós temos a ilusão de que nós sabemos realmente o que está acontecendo e nós damos justificativas que para nós são coerentes, para nós são racionais de coisas que acontecem no externo, mas que na maioria das vezes realmente não tem relação com o real, não tem relação com a verdade, mas é muito mais uma interpretação que nós damos das coisas que acontecem externamente. Outra ilusão é o próprio otimismo em si, né? A ilusão do otimista, né? Que sempre percebe as coisas como sendo melhores a cada momento. Então, é aquela frase, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, nós temos essa ilusão de que sempre tudo ficará bem. Então, o otimista, normalmente, ele vai ter sempre essa postura de que sempre dará certo, que sempre as coisas ficarão melhor do que estão hoje. E é claro que se você olhar retrospectivamente, normalmente nós realmente estaremos melhor, né? Tanto enquanto indivíduo, enquanto família, enquanto país, enquanto mundo, né? Se você for analisar, nós evoluímos bastante em termos de humanidade, toda a questão do progresso e tudo mais. Então, mas normalmente nós temos essa ilusão de que realmente as coisas darão certo de qualquer forma. Por vezes, realmente não dá certo, né? Mas essa postura que nós temos otimista e que não deixa de ser uma ilusão,
nos coloca sempre nesse lugar de otimista. E é claro que nós temos vários benefícios com isso, né? Nem tudo, claro, é benefício, mas vamos ver na sequência do vídeo, mas é extremamente importante essa postura do otimista. Outra ilusão é colocar a culpa no outro. Então, nós temos essa ilusão de que nós estamos sempre certos e o outro é que está errado. Nós fazemos a coisa certa e o outro faz a coisa errada. Então, facilmente nós colocamos a culpa no outro, né? E sempre nos retiramos desse lugar de responsabilidade. Então, normalmente, te tem esse otimismo, né, de que nós somos seres meio que perfeitos, mas, em contrapartida, o outro não é, né? Mesmo sendo ele outro ser humano como nós também, né? Como você também. Então, estamos todos no mesmo lugar, mas normalmente nós achamos que somos melhores, que estamos superiores, né? Então você vai ter vários comportamentos a respeito disso, seja um preconceito, por exemplo. Então normalmente nós nos achamos superiores ao outro, e isso tem muito o papel do próprio otimismo, né? Que tem um quê de sobrevivência. Outro fator importante também no otimismo é a questão da saúde. Normalmente o otimista ele acaba tendo mais saúde porque ele acredita que tudo está bem e que tudo ficará bem. Então sempre tem essa projeção, né, interna de ele acreditar que ficará bem. É claro que por vezes isso pode te levar para uma armadilha, por exemplo, que é não fazer algum exame ou não tomar algum remédio que seja necessário, ou não se alimentar de uma forma saudável, porque você acha que o seu corpo tem um poder além dos demais, então o seu corpo vai conseguir dar um jeito em relação àquilo que você comer, ou em relação àquela doença que você está naquele momento. Então, às vezes, um excesso de pessimismo, por vezes, não é assim tão interessante, né? Mas, normalmente, o otimista acaba tendo mais saúde porque toda a sua mente, né, todo o seu sistema imunológico emocional vai colaborar muito para que você tenha uma saúde melhor. Outro fator importante também é que normalmente o otimista ele vai ter mais sucesso profissional, né? Porque o otimista ele tem uma perspectiva melhor das coisas ao seu redor, ele de alguma forma ele trabalha mais, né, do que o pessimista. Então o otimista tem um engajamento maior, ele propõe mais ideias, ele é mais direcionado para inovar dentro da empresa, dentro do trabalho, ele tem essa percepção do otimismo, então ele se engaja, ele trabalha mais, ele se envolve. Então normalmente o otimista ele vai mais longe profissionalmente, né, porque pelas crenças que ele desenvolve, o engajamento acontece, né, com mais intensidade, e aí naturalmente o sucesso profissional ele vai acontecer com muito mais facilidade. Outra coisa importante também do otimista é a própria felicidade, né? Tem uma frase que diz que a felicidade é o que está na sala de espera da felicidade, ou seja, são as expectativas. Então, por vezes, nós temos muito mais felicidade a partir das expectativas do que dos fatos acontecendo realmente, né? Não que nós não tenhamos felicidade em tempo real, que é uma felicidade, obviamente, mais original, mais verdadeira e que mais nos alimenta. Mas, ao mesmo tempo, o que, em termos de expectativa, também ela tem um papel extremamente importante, porque a sua expectativa no presente em relação ao futuro te deixa bem no presente. Então, você programar algo e se conectar com aquilo que você está programando e pensando que dará tudo certo, pensando que será uma viagem, por exemplo, pensando que será uma ótima viagem, que você vai se divertir bastante, já te deixa feliz no presente. Então, muitas pessoas, ou de uma forma geral, conseguem ter bastante felicidade nessa prévia de algo que está por acontecer. E na medida que você é otimista,
você consegue vivenciar essa felicidade com mais intensidade. Porque imagine, se você for um pessimista, você não vai conseguir desfrutar dessa parte de felicidade. Porque se você programar algo, normalmente o pessimista ele vai pensar em tudo o que possivelmente dará errado nessa viagem, porque de repente vai chegar atrasado, porque ainda não organizou a mala, porque não sabe como será lá quando chegar, ou de repente não fala a língua do lugar que você vai. Então, o pessimista ele vai pensar em várias coisas que darão errado e com isso, obviamente, vai ficar às vezes tenso, às vezes ansioso e, obviamente, não estará feliz, não terá prazer naquela situação. Então, o otimista tem esse ganho que ele consegue ter felicidade mesmo antes dos fatos acontecerem, muito mais pela projeção que ele faz mentalmente. E outro fator importante que eu comentei até mesmo no início do vídeo é a questão da evolução. Então, normalmente o otimista ele evolui muito mais. Então, não só como ser humano, mas como espécie também, né? Porque normalmente ele acaba sendo muito mais ousado, ele se coloca em situações, por vezes até mesmo mais de risco, né? No sentido de ser ousado realmente, de ir além do que as pessoas normalmente vão, né? Porque o pessimista normalmente ele vai dar um passo atrás, ele vai avaliar muito, ele vai ficar, vai ser difícil ele tomar decisões, porque ele nunca tem certeza se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. E nisso ele perde muito tempo e por vezes acaba por não escolher. Então o pessimista ele é muito mais passivo nos diferentes processos, enquanto que o otimista ele é muito mais ativo, ele se coloca mais nas situações e com isso ele evolui muito mais. Então, se a gente for pensar numa seleção natural enquanto espécie, normalmente os otimistas eles vão sobreviver muito mais do que os pessimistas, né? Eles irão muito além. Então, se a gente analisar também a própria evolução do ser humano, isso é muito papel dos otimistas, né? Das pessoas que realmente acreditaram que poderiam ir além, que poderiam romper com limites, romper com barreiras. Então, na verdade, a gente tem sempre uma dualidade, né? Pensando no cérebro reptiliano, por exemplo, né? Que a neurociência nos mostra, e o otimista. Então, no cérebro reptiliano, o tempo todo, ele vai se preocupar com a sua segurança. Então, ele vai te colocar por vezes, diferentes medos, né? Para que você fique aonde você está, para que você se sinta protegido, se sinta seguro, né? Enquanto que o otimista ele vai querer ir além, ele vai querer ousar. Então, o equilíbrio ideal é que essas duas forças possam, de alguma forma, trabalharem juntas, né? Você não precisa ficar paralisado, mas ao mesmo tempo você precisa ser precavido, você precisa analisar as diferentes opções, quando você for arriscar, você tem que saber exatamente em que terreno você está pisando, né, para que você possa arriscar, mas ao mesmo tempo também se manter protegido, né, para que você não se coloque em perigo de forma geral, né? Então você precisa trabalhar tanto com o cérebro reptiliano que tenta nos proteger, quanto com o otimista que quer ir além, que quer ousar, né? Normalmente, se a gente for fazer uma comparação, um bebê, uma criança, ela é muito mais otimista, porque ela é muito mais ousada. O cérebro reptiliano ainda não tem tanto poder sobre ela, né? E aí ela acaba indo além, ela acaba sendo muito mais destemida, né? O racional ainda não está bem estruturado, bem formado, para que ela consiga discernir, por vezes, alguns perigos e tudo mais. Mas, de forma geral, é extremamente importante você treinar essa coisa do otimismo, né? Se você for otimista, ótimo, se mantenha dessa forma, sempre indo além dos seus limites, né? Rompendo com barreiras, com bloqueios. E se você se percebe pessimista, é importante você trabalhar isso, né? Porque quando você é pessimista, tudo ao seu redor você vai enxergar com esse filtro, com esse olhar, né? E por vezes você está perdendo muitas oportunidades de prazer, de felicidade, de alegria, de vivenciar bons momentos, de evoluir pessoalmente, profissionalmente. Então é importante você olhar para esse lado e desenvolver mais
o otimismo. Isso fará uma grande diferença na sua vida. Tá ok? Então, basicamente, hoje seria isso. Se você gostou do vídeo, curta. Se você é novo por aqui, assine o canal. Sempre estou postando novos vídeos com diferentes conteúdos sobre psicologia, filosofia, hipnose, neurohipnose. Também existem as sessões, tanto aqui no canal Odair Comin, quanto no canal da Pantros Autoterapia, que tem uma centena de sessões. Inclusive, aqui no canal também tem a sessão para trabalhar o otimismo, né, para fortalecer o otimismo, uma sessão de hipnose. Então, todo o conteúdo que está no canal é gratuito e você pode ouvir à vontade e servir de material de suporte aí para a sua evolução. É importante também compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, principalmente as pessoas que você gosta, que você ama. É importante você compartilhar esse tipo de conteúdo para que elas também possam ter acesso, ok? Então, até o próximo vídeo.